Fala TCCinho, tudo bem? Nesse vídeo eu quero te mostrar como você pode encontrar a demanda do público-alvo para o seu TCC, né? Quantas pessoas que vão passar ali pelo seu projeto, o que é extremamente importante para a criação de um programa de necessidades do seu projeto de arquitetura. E eu quero nesse vídeo de hoje também tirar algumas caraminholas da sua cabeça, porque eu sei que tem muito professor por aí que fala que não pode usar inteligência artificial no TCC de arquitetura, que isso é um crime, que é plágio, não sei o quê. Então vamos desmistificar um pouco essas crenças. Na verdade, essa daqui é uma série no YouTube que eu tô tentando trazer para você essas ideias, essas formas de utilizar a inteligência artificial para o seu TCC de arquitetura. O meu nome é Vitor, todo mundo me conhece aqui como o tio Vitor do TCC Nota 10, e eu trago justamente uma orientação para os TCCinhos que estão fazendo o projeto mais importante da faculdade de arquitetura. Lá no nosso perfil do Instagram, o @TCC Nota 10 Arquitetura, você vai ver várias dicas, várias informações sobre o TCC, e aqui no meu canal do YouTube eu tô tentando voltar a postar conteúdo por aqui. Faz um tempo que eu não posto, mas eu vou tentar voltar aqui a postar conteúdo. E essa série sobre inteligência artificial, ela vai ser muito interessante, porque é a partir dela que eu vou começar a postar vídeos. Eu vou tentar postar semanalmente. Eu falo sempre tentar, por quê? Porque eu faço muitas mentorias, né? Mentoria individual, mentoria coletiva, para quem tá inscrito na mentoria TCC Nota 10, para quem tá tendo esse acompanhamento individual durante o seu TCC1 ou durante o seu TCC2, e aí nem sempre sobra tempo para estar aqui gravando conteúdo, preparando conteúdo para vocês, que antes da gravação aqui tem toda uma preparação. Então, cara, se eu não voltar aqui em 1, 2, 3, 4, 5 semanas, é por conta disso, mas eu vou tentar voltar com essa série de conteúdos que eu sei que te ajuda muito aqui no YouTube de graça também, fechado? Então vamos lá, vamos para esse conteúdo que eu preparei, que tá muito interessante, que vai te ajudar a encontrar essa demanda e público-alvo do seu TCC. E não deixa de curtir esse vídeo aqui, se você gostar, claro, e compartilhar para quem tá fazendo o TCC de arquitetura também, bora lá. A primeira coisa que eu preciso que você saiba é que para criar um programa de necessidades assim, né, a gente precisa ter noção de várias questões, várias nuances para poder aplicar e colocar ali o tamanho do setor, o nome do setor, na verdade, a quantidade de ambientes, a atividade. E é muito comum nessa criação desse programa você não estimar a quantidade de pessoas que vão utilizar aquele equipamento. Algo que eu estou percebendo muito nas bancas, né, e já estou há 12 turmas, ou seja, 6 anos nesse processo de acompanhamento dos alunos aqui do TCC de arquitetura, e algo que eu percebi muito é que as bancas estão cada vez mais cobrando essa questão da quantidade de usuários, quantidade de pessoas que vão realmente usufruir daquele equipamento. Então, para que você não crie um programa que não traga essa estimativa, deixar tudo mais completo, a gente vai realmente precisar de algumas informações aqui antes de estabelecer realmente esse número de pessoas que vão usar diretamente ou até indiretamente esse equipamento, tá? Quais são essas informações? Informações básicas que você, claro, tudo aqui você pode aumentar, você pode diminuir, você pode alterar, tá? O tio Vitor vai passando informações aqui para você de acordo com o que a gente usa aqui na mentoria e vem dando muito certo, né? Se não tivesse dando certo, eu não estaria passando isso aqui para você. Pode ter certeza disso, eu tô deixando de dar minhas aulas, dar mentoria para poder gravar esse conteúdo para você, porque eu acredito que realmente isso vai fazer diferença para você, tá? Então, essas informações que estão aqui, elas podem ser alteradas. E como é que elas podem funcionar aqui? Eu sempre coloco aqui em cima qual é o tema. Aqui no caso eu estou usando de exemplo até de uma TCC, um Centro para Mulheres Vítimas de Violência, na cidade de Joinville, Santa Catarina. Um equipamento que vai prestar um acolhimento e também outras atividades voltadas para mulheres. Então, além da parte de abrigo, vai ter essa parte de atividades ali voltada para elas. E o funcionamento desse centro vai ser 24 horas, né? Essas mulheres vão estar lá. É importante essa questão dos horários. Se você for fazer, sei lá, uma escola, é importante você colocar se ela vai ser em turno integral, se ela vai ser turno e contraturno, né? O funcionamento dela, enfim, tudo essa questão do horário ali, ela pode te ajudar nesse processo, tá bom? E aí, como é que eu faço para jogar essas informações lá no ChatGPT e conseguir ter um melhor resultado com ele? Você precisa usar o prompt certo. Prompt é justamente a forma com que você manda a mensagem para esse ChatGPT, né? E que ele vai trazer essas informações para você, tá bom? E aí, esse prompt aqui que eu tô te mostrando é justamente o prompt que a gente utiliza ali. Já utilizou bastante, na verdade. Hoje em dia a gente usa outra ferramenta que eu vou explicar aqui para você também mais para frente desse vídeo. Mas a gente passou muito tempo usando isso daqui e ele funciona muito bem, tá? Olha só, você é um agente especializado em calcular a demanda de projetos ou do TCC de arquitetura. O tema é um centro para mulheres vítimas de violência doméstica em Joinville, Santa Catarina, que terá funcionamento 24 horas, oferecendo acolhimento residencial com quartos e leitos e também espaços coletivos para oficinas, atividades e atendimentos. Sua tarefa é estimar quantas mulheres podem ser atendidas nesse equipamento por ano, a capacidade necessária de quartos e leitos para o acolhimento, o número de funcionários para garantir o funcionamento adequado, equipe técnica e apoio, o público que participará das atividades coletivas. Apresente os cálculos de forma organizada e fácil de entender, usando tabelas e cenários conservador, base e alto. Sempre que possível,
prompt e indique as fontes utilizadas. Bom, isso aqui, como eu te falei, é o que a gente já utilizou durante muito tempo. Vou até separar aqui, ó, porque ele ficou meio juntinho, aí até deu uma confundida na gente, né? Mas isso aqui com certeza vai te ajudar muito nesse processo aqui de análise lá do ChatGPT para poder ele encontrar realmente essa demanda que vai ser apresentada. Fechado? Então, vamos colocar lá? Vamos colocar assim? Vitor, mas o meu tema não é esse. Cara, esse é um prompt que eu tô te mostrando e esse prompt você pode alterar. Se o seu tema é uma escola, você vai trocar aqui. O meu tema é uma escola que vai funcionar em tal horário, oferecendo uma atividade ali para crianças de tal a tal idade, entendeu? Você vai mudar esse prompt de acordo com o seu tema, o seu público e questões específicas do seu projeto. E aí você vai perguntar lá para indicar quantas crianças que podem ser atendidas para o município. E aí, claro, você vai fazendo alterações nesse prompt. O que eu tô te mostrando é um prompt que funcionou muito tempo com a gente, que hoje em dia a gente não utiliza mais, que usou durante muitos meses isso aqui e que com certeza vai te ajudar muito nesse processo aqui de encontrar essa demanda. Então você pode adaptar esse prompt facilmente e vai funcionar, que é uma beleza para o seu TCC de arquitetura, tá bom? E aí vamos lá, quando eu chegar aqui no ChatGPT, agora que eu já tenho as informações, né, o prompt lá que eu te mostrei, eu vou simplesmente colar aqui, ó. E aí ele já vai apresentar aqui e eu vou enviar. Enquanto ele tá calculando, enquanto ele tá pensando durante o processo, que isso pode levar alguns minutos, tá? Eu trouxe ali fiz um pedido importante para ele, não foi só um pedido ali. Chat, qual é a minha paz? Lembra? Tava tendo uma trend no Instagram, nos stories, besteira, meu Deus do céu. Disse aí, qual é a minha paz? Aí ele dizia, sua paz é não sei o quê. Bicho, pelo amor de Deus, não é isso. Eu tô fazendo o bicho pensar aqui, então ele vai demorar um pouquinho. E aí, quando ele vai pensando, é importante essa parte aqui de baixo, que eu não falei ainda sobre, mas dá tempo de falar agora, enquanto ele vai calculando ali. Apresente os cálculos de forma organizada e fácil de entender, usando tabelas e cenários, sempre que possível, e indique as fontes utilizadas. Isso aqui é porque, ó, vamos lá. Você não vai copiar o que o ChatGPT vai apresentar. Você vai precisar compreender isso e colocar nas suas pranchas ou na sua monografia, seja ela do TCC1 ou TCC2, né? TCC de arquitetura é uma bagunça, tem uma universidade que faz prancha no TCC1 e que já precisa... acabei de fazer hoje de manhã, fiz uma mentoria individual com a TCCinha do TCC1, que ia entregar daqui a alguns dias, poucos dias, já as primeiras pranchas do seu TCC1. Então já entrega a prancha ali, não a parte de monografia. Então varia muito de uma universidade para outra essa forma de entrega. Mas independentemente do entregável da sua universidade, você vai precisar entregar mais cedo ou mais tarde um programa de necessidades, e esse programa, como eu te mostrei aqui na parte de trás aqui desse vídeo, né, se você voltar um pouquinho você vai ver, foi justamente esse programa aqui. Eu te apresentei nesse programa aqui justamente essa questão dos setores, inclusive isso aqui é de um TCC1, tá? E tem aqui a parte dos setores, do ambiente, do número do tipo de atividade que vai ter, do número de ambientes e estimada a área total e também a área unitária desse equipamento, certo? E aí nessa estimativa, né, que a gente apresenta nessa medida, se eu apresentar essa demanda, essa quantidade de pessoas que vão utilizar, termina ficando muito mais interessante para você, tá? Vai ficar muito mais agradável e claro, quando eu apresento essas informações, seja numa prancha, seja no caderno, eu vou apresentar as fontes. Então, por isso que é importante ter essa parte final aqui dele pedindo para indicar as fontes que foram trabalhadas ali, fechado? Então, vamos ver a resposta dele que já saiu aqui, ó. Bora lá, tio Vitor. O chat, ele tem intimidade, já me chama de tio Vitor aqui, já de como a gente usa ele aqui bastante, ele já sabe quem eu sou, e aqui já vai até no apelidinho, já vai me chamando de tio Vitor. Vamos lá. E aí ele começa a mostrar aqui, ó, premissas usadas com fonte. Isso aqui é Véi, presta atenção nisso aqui. Presta atenção nisso aqui. Premissas usadas. Essas premissas é o que você... É para mostrar, tipo assim, sabe quando você vai fazer um cálculo matemático e você tem que colocar primeiro os dados e depois calcula em cima daqueles dados? Pronto, é exatamente isso. Isso aqui são os cálculos, são os dados matemáticos e aí ele vai calcular em cima disso, beleza? Então ele começa a calcular aqui essas informações, ele começa a mostrar esses dados. Santa Catarina, população em Joinville, aqui, quantas são mulheres? Isso aqui com base no IBGE, ele bota até a fonte aqui, ó, se você clicar ele vai. No do IBGE ele não vai porque ele dá esse bloqueio de segurança, mas ele pegou de lá e ele pegou também, ele vai pegando de sites oficiais, aqui ó, ele coloca a população de Joinville, ele encontrou nesse site aqui, e o ChatGPT-5 ele faz essa pesquisa na internet, então ela é maravilhosa, que ele consegue justamente apresentar isso, beleza? Prevalência nacional, em 1 a cada 3 brasileiros já sofreu violência, então isso aqui é a nível nacional, esse dado a nível nacional ele vai aplicar essa quantidade de mulheres em Joinville, certo? É uma previsão, mas qualquer cálculo que a gente faça sobre demanda é uma previsão, a gente não tem como saber exatamente quantas mulheres vítimas de violência em Joinville a gente tem. Então, por isso que ele faz essa previsão que a gente também faria ali se estivesse calculando manualmente. A inteligência artificial ela vai calcular para a gente, vai facilitar esse processo, ok?
E aí, ele vai justamente chegar nessa estimativa gostosa aqui da quantidade de mulheres que passariam ali por aquele equipamento. E ele faz três estimativas. Uma conservadora, uma base e uma alto, que é justamente indicando, mas até com base no número de casos e número de pessoas, vai variar um pouco em relação a isso. E ele vai calculando tudo, não tem como esse vídeo ficaria absolutamente enorme se eu fosse falar aqui pra você todos os dados e como que ele foi apresentando essas informações, mas a parte mais interessante é que tudo aqui é alterável, você pode pedir aqui. Pelo que eu tô vendo, ele colocou 2 leitos por quarto, uma média, né? Ou seja, 2 camas ali por quarto, o que é até normal, uma média, porque eu posso ter quartos ali para 4 mulheres, posso ter um quarto para um leito só, né? Para leito individual, sei lá, uma mulher que acabou de chegar e acabou de ser vítima de uma violência, não quer ficar dividindo o quarto com outras mulheres, então inicialmente ela vai ficar num quarto individual, depois ela vai passar para um quarto coletivo. Essa é uma ideia boa, Tio Vitor já dando ideia de projeto aí, para você que tem um tema semelhante, né? Para você que tem um tema voltado para isso. E aí, ele vai trazer aqui, ó, a capacidade recomendada. E foi isso que eu pedi. Todos esses cálculos e todas essas informações que ele trouxe é para trazer até aqui, né? Então ele traz de novo 3 cenários: conservador, base e alto. Por que esses 3 cenários o tempo todo? Porque eu pedi, né? É interessante pedir isso aqui porque todo equipamento ele tem momentos, ou ele tem, a gente precisa levar em consideração que ele vai ter momentos que vai atender uma alta demanda, uma demanda intermediária, uma baixa demanda. Então isso aqui precisa ser levado em consideração, tá? Com toda certeza. E aí ele vai mostrar justamente esse número de quartos, esse número de leitos. E aí, ó, tá bem de acordo com o que a gente costuma ver nessa tipologia, né? 14 para um nível intermediário, para alta demanda 29. Então, assim, você pode estipular, por exemplo, 25, que tá entre aqui os dois, e aí você vai colocar ali também a questão de quantos leitos infantis que tinha. Preste atenção nisso, preste bem atenção aqui. Tô apontando para lá porque é pra tela do computador, mas tenho que apontar para a câmera, Vitor, preste atenção. Olha só. Nenhum momento eu falei sobre a questão de filhos, mas como ele é inteligente, o ChatGPT, né? Ele entendeu que muitas dessas mulheres vítimas de violência, elas precisam também ali de ter um equipamento que tenham também leitos voltados para as crianças, que são os filhos dessas mulheres e que muitos ali vão precisar realmente levar os seus filhos. Então ele indica ali a quantidade de leitos infantis também que você pode tomar. E aí você escolhe um desses números ali, e aí você vai, obviamente, apresentar esses cálculos lá no seu projeto. Pode apresentar de uma forma resumida, ele traz ainda aqui informação relacionada, ó, à parte de equipe, a parte de equipe, de como é que vai funcionar, nessas questões. E o mais interessante de tudo, lembra que eu mostrei lá no prompt, na parte de cima, na parte de baixo do prompt aqui, falando que eu queria que ele apresentasse isso de forma organizada e fácil de entender, utilizando esses cenários. E aí ele vem aqui, ó, e já pede para apresentar as fórmulas e fontes, para apresentar essas fórmulas e fontes na monografia. Por quê? Porque ele já entende que você vai ter que apresentar essas fórmulas lá e apresentou as fontes que já foram colocadas aqui, beleza? Então ele já consegue apresentar essas principais referências citadas e também essa parte aqui da monografia. Limitações transparentes para banca. Isso aqui é caso você queira falar que, tipo assim, não tem como prever exatamente esse número de mulheres e quanto tempo que essa mulher ficaria ali no espaço, mas enfim, é o tipo de coisa ali que eu não falaria na banca de jeito nenhum. E isso aqui é importante até te mostrar, porque como eu falo sempre aqui na mentoria, para os TCCinhos, inteligência artificial é uma ferramenta, assim como o AutoCAD, o SketchUp, o Revit, o ArchiCAD são ferramentas. Quem faz o projeto, quem escolhe, quem define tudo é você. Então, não é porque ele está dizendo aqui essas limitações e essas transparências para a banca que você vai chegar na banca e vai jogar luz para uma limitação em relação a esse cálculo, dizendo que talvez esse cálculo não seja preciso de forma alguma. Se a banca questionar isso, aí você vai argumentar que, de fato, podem haver limitações ali, porque esse é um cálculo estimado, certo? Mas não é você que vai jogar luz para essa questão, beleza? Então, é importante, o ChatGPT, ele ajuda pra caramba, mas ele não é 100% certo, ele não é uma coisa definitiva pra você ali de forma alguma. Você tem que ler isso, pensar, interpretar e levar pra sua monografia ou seu caderno de acordo com o que você precisa, ok? E nessa parte final do vídeo eu preciso ser extremamente transparente com você, tá? Que durante o vídeo eu fui falando em alguns momentos que essa era a forma que eu utilizava pra poder chegar nesse cálculo de demanda, mas hoje em dia a gente já trabalha com uma outra forma aqui na mentoria TCC Nota 10. E quando eu falo em ser transparente é justamente por conta disso, que para quem está na mentoria TCC Nota 10, a gente desenvolveu um agente do ChatGPT que já foi um ChatGPT treinado para encontrar essa demanda e que nem precisa usar esse prompt que você acabou de me ver aqui falando. Ah, Vitor, então por que você está me mostrando isso? Por que você utilizou esse vídeo? Ora, porque esse é um vídeo do YouTube que qualquer pessoa consegue ter acesso, mesmo quem
entrou na mentoria, ou quem não entrou na mentoria e tá me conhecendo agora, não me conhecia, já me seguia, enfim, você consegue ter acesso a esse vídeo e você pode pegar justamente essas indicações para encontrar essa demanda do seu projeto, do seu TCC de arquitetura, através do ChatGPT, utilizando o prompt que eu acabei de te mostrar. E aí, se você não pegou exatamente o que eu mostrei lá, é só voltar aqui e tirar um print e escrever, é um prompt fácil de você utilizar. Mas, a título de curiosidade, eu vou mostrar para você aqui o que é que a galera que tá na mentoria TCC Nota 10 usa aqui no dia a dia, que não é esse prompt de comando que você viu aí do chat, é justamente um agente GPT que já tem tudo isso mais preparado, mais montado ali para esse desenvolvimento. Dá uma olhada. E olha que massa isso aqui, cara. Esse é um agente de demanda do TCC, que ele tá disponível para a galera da mentoria TCC Nota 10, em que eu até já gravei uma aula e já tá liberado para os TCCinhos. Se você é TCCinho, inclusive, dá uma olhada lá no Hotmart, que tem aula sobre, e tem o link desse agente disponível para você, tá? E, cara, uma coisa muito boa, muito legal que tem aqui é que na hora de você utilizar esse agente, além, né, de ele ser mais fácil, porque ele já vai te perguntar as informações ali necessárias, ele já vai, sabe esses dados, ele já vai questionando para você, já vai soltar essas perguntas. Qual é o seu tema? Quais são as atividades que você vai implementar? Ele já chega com a lista de perguntas para você quando você está utilizando. E o mais legal é que quando você explica, né, como é que vai ser o seu projeto e traz as informações, então ele já vem trazendo todos esses usos e ele é mais completo, né? Ele utiliza algumas coisas semelhantes com a forma de calcular, só que ele é mais completo e ele até começa a perguntar sobre o seu programa de necessidades para você já adicionar. Ele faz uma revisão, explica o porquê e explica também as fontes que ele utilizou para alteração desse programa, fala do impacto da área total, fala dos vestiários ali que são os gargalos para esse tipo de tema, que é um equipamento ali de piscinas, é um centro aquático, né? Esse aqui, então ele começa a falar dos vestiários e ele começa a falar de itens que estão faltando no programa de necessidades que foi enviado aqui nesse exemplo que eu estou mostrando para você, tá? A intenção disso aqui é mostrar justamente de como você tem possibilidades. É claro que eu posso pegar nesse ChatGPT normal, e eu posso perguntar ali até questões de programa, ele vai te explicar, não é um agente tão treinado e treinado pela minha equipe, mas já vai ser uma excelente ferramenta para te ajudar nesse processo. Como eu falei, a minha intenção aqui é ser o mais sincero e transparente com você, para mostrar que dá para você, não só usando o agente de demanda do TCC Nota 10 aqui, mas utilizando o próprio ChatGPT normal, você pode encontrar essa demanda desse público, e isso pode te ajudar em muito ali na criação do seu programa de necessidades. Então espero que esse vídeo tenha te ajudado, que ele tenha sido realmente muito bom para você. Tô há um tempo já preparando ele aqui, espero que tenha ficado maravilhoso, que você curta, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal do YouTube e, como eu te falei, vou ficar sempre tentando trazer novos vídeos, trazendo essa série de inteligências artificiais aqui e mais conteúdos que a gente tá pensando em criar para te ajudar nesse processo de desenvolvimento do seu TCC de arquitetura, que é nisso que a gente é bom aqui e é por isso que a gente tem tantos alunos que tiram 10, porque a gente criou essa série de ferramentas e essa metodologia que é tão boa de ser replicada e tão fácil ali para esse desenvolvimento. Qualquer dúvida, manda aqui nos comentários, quero ver também tua opinião sobre essa forma de utilizar o ChatGPT, se você já conhecia, se não conhecia, e pode assistir os próximos vídeos aqui do canal, que eu vou tentar gravar mais vídeos, como eu falei, vou tentar, vou organizar minha agenda para isso e vamos para o próximo.